Olá, boa noite a todos. Professor Bruno de Castro, estou gravando essa aula exclusivamente para a turma do primeiro semestre, Ari Coelho, 22 de outubro de 2020, tá joia? Turma de Fundamentos Históricos, primeiro semestre, repito. Hoje é um pouco diferente por conta de um compromisso profissional. Hoje à noite eu estarei em trânsito, certo? E não vou conseguir gravar essa aula ao vivo. Bom, mas já estou disponibilizando para vocês. Estou gravando essa aula no próprio dia 22, porém um pouco mais cedo, em razão desse meu compromisso que surgiu, desse imprevisto que eu tive, tá bom? Conto com a colaboração de vocês. Bem provável também na semana que vem eu tenha esse mesmo empecilho, mas eu vou confirmar com vocês, tá joia? Então, boa noite a todos aí. É uma satisfação ter vocês aqui comigo. Tenho certeza que quem está toda quinta-feira comigo não vai me abandonar, tá bom? Rafael, Júnior, Patrine, Cauane, e às vezes uma outra pessoa assiste, né? Igual a gente fala para o Júnior, né? Várias pessoas ali estão. Deixa eu ver se a aula está sendo gravada e se principalmente meu áudio está saindo. Beleza, tá tudo certo então, tá bom? Então vamos dar continuidade, pessoal, à nossa matéria, tá bom? Que é Introdução ao Estudo de Direito e Fundamentos Históricos, ok? O que a gente já analisou até aqui, pessoal? A gente analisou algumas correntes históricas, a gente analisou já essa parte introdutória do direito, falamos sobre direito e moral, tá bom? Falamos vários aspectos, tivemos a discussão de alguns livros, de alguns casos penais, e vamos continuar nessa mesma situação nas próximas aulas aí, ok? Então eu conto com a colaboração com vocês, do estudo de vocês. Eu gostei bastante da opinião de vocês aí sobre o tema que a gente falou do aborto e da legalização do aborto e da legalização da maconha, tá bom? Gostei bastante mesmo do tudo que a gente discutiu, tudo que vocês falaram ali, colocaram com as próprias palavras. Isso aí eu gostei bastante. Eu vi que teve uma pesquisa na internet. E sempre, pessoal, em relação ao trabalho, pode pesquisar na internet? Pode copiar da internet? Pode, desde que cite a fonte. Tá bom? Percebi que vocês citaram a fonte também, isso é muito bacana. Eu achei alguma coisa lá no Wikipédia, achei alguma coisa no site do Conjur, que é conjur.com.br, é um site bem famoso de direito, conjur.com.br. Eu localizei alguma coisa, então eu vou lá e coloco no meu trabalho, tá bom? Sempre a fonte indicando essa situação aí. Beleza, pessoal? Vamos dar continuidade, então, à nossa matéria, aos nossos temas que a gente está discutindo aqui. Beleza? Hoje a gente vai falar sobre a teoria da norma jurídica e também sobre a teoria tridimensional do direito, ou sobre a teoria tridimensional e as teorias também unidimensionais do direito. Vamos falar principalmente de Miguel Reale aqui, muito bacana. Quando a gente falar de Miguel Reale, vamos falar um pouquinho da teoria da norma jurídica. A gente já relembrou mais ou menos o que a gente aprendeu até aqui. Vocês sabem muito bem qual que é a função do direito, né? A gente já trabalhou a função do direito aqui. O direito serve para quê, pessoal? Mais uma reflexão. E Rafael, Júnior, Cauane, Patrine, que estão me assistindo, eu tenho certeza disso aí, tá bom? Conto com vocês aí. E nos estudos também, o estudo diário. Falei que às vezes é difícil, sim, a leitura, eu não gosto muito da leitura, mas o estudo diário, ele é importante. 10 minutos de leitura, 15 minutos de leitura já está excelente, beleza? Então, qual que é a função do direito, pessoal? A função do direito, eu sempre falei, é pacificação social, tá bom? Nós vivemos em uma sociedade, que aclama por pacificação social. Se não tivermos um ordenamento forte, coerente, para poder pacificar, iremos... Isso aqui vai virar uma verdadeira bagunça, né? Ou uma anarquia, com todo respeito ao Rafael. O Rafael, ele falou que gosta dos preceitos da anarquia e respeito completamente. Porém, eu não falo que vai virar uma anarquia no sentido técnico, nem o Rafael gosta, mas simplesmente uma verdadeira bagunça, uma verdadeira ausência de regulamentação, porque até na anarquia em si, os preceitos da anarquia, eu tenho um certo regulamento, eu tenho algumas diretrizes, beleza? Não é tão anarquia assim como parece ser, beleza? Ok? Então, assim, eu preciso do direito para isso, para poder pacificar a sociedade, para poder ditar diretrizes de como a sociedade deve viver, de como a sociedade deve caminhar, tá bom? E nisso aí eu tenho os chamados padrões de conduta,
tá bom? O que são padrões de conduta dentro de uma sociedade, tá bom? Padrões de conduta dentro de uma sociedade é aquilo que se espera de uma determinada pessoa em relação a um determinado segmento, tá bom? Então vamos falar de padrões de condutas mais simplórias possíveis. Padrões de conduta de elevador, por exemplo, quando o elevador vem, tá joia? O elevador vem e para no andar. Quem está dentro? Qual que é o padrão de conduta? A pessoa sair primeiro ou quem está fora adentrar? Perdão aí pelo pleonasmo, né? Mas para ficar bem fácil a explicação. O padrão é sair primeiro ou entrar primeiro? Creio eu que o padrão é sair primeiro. Então, temos um padrão de conduta, aquilo que se espera de qualquer pessoa. É uma expectativa de cumprimento. No caso também, por exemplo, padrões de conduta na igreja católica. Vamos pensar numa igreja católica. Você fazer a genuflexão. Chegou na igreja, faz a genuflexão, ajoelha, faz um nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá joia? Então você tem determinados padrões de condutas que você são expectativas de cumprimento. Todos esperam que aquela conduta seja realizada. A joia quando o professor está dando aula, por exemplo, em sala de aula, você tem um padrão de conduta que você espera que a pessoa, que o aluno esteja quieto, que o aluno esteja prestando atenção. Tá joia? Aí, a partir do padrão de conduta, o padrão de conduta é a base, vamos dizer, de uma norma jurídica, a teoria da norma jurídica. Porque a partir dos padrões de conduta, a gente forma as normas jurídicas, a gente cria as normas jurídicas. Então, as normas nada mais são do que padrões de condutas, certo? Representados dentro de uma determinada sociedade. Isso são normas, tá bom? Normas. Tenta ler normas assim no sentido amplo, tá bom? Não faz, primeiro agora, por enquanto ainda, não faz associação de norma com lei, não. Beleza? Tenta visualizar assim, norma como uma junção de padrões de conduta, tá bom? Que estão inseridos em uma sociedade. Então, norma é isso. Aí, dentro das normas, eu tenho vários tipos de normas, que as normas estão de acordo com os padrões de conduta. Eu tenho, por exemplo, eu tenho normas sociais, igual eu falei, a questão do elevador, você está em determinado recinto, a luz está acesa, você vai sair, qual que é a norma daquele recinto? É que você apague aquela luz, tá joia? Então eu tenho várias outras normas outras normas, né? Normas sociais. Estou trabalhando a classificação aqui. O primeiro tipo de norma é a norma social que eu estou falando. Tá joia? Então eu falei a questão do desligar a luz, tá joia? A questão, às vezes, de pedir licença na hora que está entrando em uma sala, de bater na porta. Isso aí são normas sociais, beleza? Isso aí são normas sociais, são padrões de condutas que estão inseridas na sociedade e que todos nós esperamos que haja cumprimento, beleza? Depois da norma social, temos também, só pegar aqui, beleza? As normas morais. Aí as normas morais estão diretamente ligadas à questão de fidelidade, à questão de respeito com os mais velhos, a joia? A questão de respeito com o próximo, a questão de educação. Normas morais, por exemplo, tem a questão, em regra, tem uma norma moral de se manter a fidelidade em uma relação conjugal, tá bom? Em um casamento, em um namoro, tá bom? Eu tenho uma norma moral em se manter a fidelidade nessa relação que você está entre si. Essas normas que eu estou falando até agora, eles não têm nenhum tipo de sanção imediata, beleza? Vamos pensar, se eu sair de uma sala e não desligar a luz, qual a sanção que eu vou ter? Qual a consequência que eu vou ter? Eu vou ter alguma pena por conta disso? E numa relação conjugal, qual a sanção que eu vou ter? Qual o problema? Qual a consequência imediata que o direito vai colocar para mim? Eu não tenho, a princípio, essa consequência. Eu não vou ter uma pena lá de 1 ano, por exemplo, se eu trair a minha namorada, o meu namorado, tá bom? Eu não vou ter isso, beleza? Então, primeiro assim, olha lá, norma social, norma moral, a norma moral está diretamente vinculada ao íntimo da pessoa. Falei para vocês a fidelidade, a já respeitar os mais velhos. Se eu desrespeitar o mais velho, se uma pessoa que é mais velha do que eu, pede para eu fazer uma determinada coisa, eu simplesmente não respeito, simplesmente não falo, simplesmente não quero aquilo. Eu vou ter alguma consequência imediata? Não. Beleza? Então, normas sociais, normas morais e também tem umas normas religiosas.
Terceiro tipo de norma, que são as normas religiosas. As normas religiosas são vários tipos de normas, né, que vai de acordo com o dogma de cada pessoa. Eu falei da Igreja Católica, de fazer a genuflexão, às vezes em determinados segmentos de igreja evangélica, a mulher tem que usar saia, beleza? A mulher não pode cortar o cabelo, tá joia? Eu tenho algumas admitem a bebida alcoólica, ok? São normas religiosas, normas religiosas. Repito, eu não tenho uma consequência imediata imposta pelo Estado caso a pessoa descumpra uma norma religiosa. Vamos ver se eu chego lá aqui na Igreja Santa Cruz, beleza? Lá na Igreja Santa Cruz em Rondonópolis. Vamos pensar que eu chego na igreja e não faço a genuflexão. Também não faço a genuflexão. Tá joia? Pergunto, qual consequência que o Estado vai colocar para mim? Não vai colocar nenhuma. Você pode ter alguma represália de índole religiosa. O padre ou alguma pessoa envolvida na igreja ali, ou algum fiel, fazer o alerta a você. Mas consequência imediata do Estado em si, eu não tenho. Beleza? Tá joia? Então, ó, falamos dos tipos de normas. Falando das normas sociais, das normas morais, das normas religiosas. E o quarto tipo de norma é normas de etiqueta, tá bom? Quarto e penúltimo tipo são as normas de etiqueta. O que são normas de etiqueta? É aquilo que está consagrado, são padrões de conduta que são consagrados na sociedade e que volta e meia as pessoas exigem um cumprimento, tá bom? Normas de etiqueta, às vezes, o colocar aquele guardanapo de papel sobre o colo, tá bom? Para mesa, a forma que você vai segurar o garfo, segurar a faca, tá bom? São normas de etiqueta. Eu tenho alguma consequência imediata se não respeitar? Nenhuma. Obviamente, vamos pegar, eu chego no restaurante lá, tem aquele guardanapo de toalha, eu simplesmente deixo em cima da mesa, não coloco no meu colo, qual é a consequência imediata que eu vou ter? Absolutamente nenhuma, tá bom? Simplesmente pode ser que alguém daquele recinto olhe para você e fala, nossa, ele não sabe, ele não conhece essa norma de etiqueta. Você também pode estar nem eu, estou pagando minha conta da mesma forma, tá joia? Eu lembro que a primeira vez que eu vi aquele guardanapo ali, não sabia o que fazia, né? Aí o garçom falou, o senhor não quer colocar o guardanapo no seu colo? Eu falei, não, já tô vestido já. Ele falou, não, é norma aqui, tudo, é uma norma de etiqueta. Ele falou desse jeito, é uma regra, eu não sei se ele falou regra ou norma, é uma regra de etiqueta para o senhor colocar. Era um restaurante considerável, assim, né? Eu falei, tá, não sabia, né? Ele falou, não, tudo bem. Mas de lá para cá, às vezes eu coloco, às vezes eu não coloco, e também fica tranquilo em relação a isso, entendeu? Então essas regras de etiqueta você não tem nenhuma consequência imediata. Igual eu não respeitei aquela vez aquela regra a princípio, depois eu coloquei, mas em outros lugares eu já fui, não coloquei também, não tive nenhuma consequência imediata. A pessoa me serviu da mesma forma, eu paguei, me alimentei e fui embora, tranquilamente, tá bom? Então, olha lá, vamos ser repetitivos. Eu tenho a norma social, a joia, a norma moral, a norma religiosa, normas de etiqueta e agora o nosso curso de direito, que são as normas jurídicas, as famosas normas jurídicas, que aqui sim eu posso chamar de lei. Norma jurídica é sinônimo de lei. Lembra bem isso aí. Norma jurídica é sinônimo de lei. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Tá bom? Olha lá, e o que faz um padrão de conduta se tornar norma? Beleza? Presta atenção, primeiro eu falei 5 tipos de normas. A última é a que a gente vai focar agora, que é a norma jurídica. Beleza? E o que faz um padrão de conduta virar norma? Somente a reiteração? Quer dizer que se eu repetir, eu vou ter uma norma? Será que é só isso? Vamos pensar que eu repito várias mortes naquele bairro. Um bairro que está cansado de violência e eu estabeleço ali. Roubou, furtou no meu bairro, eu mato. Já pensaram nisso? Isso é uma norma que eu espero o cumprimento de todos? Olha que interessante. Não, então não precisa só reiteração. Não pode ser somente a reiteração. Senão eu tenho determinados comportamentos que vão contra o direito natural em si, virarem normas.
Então, somente a reiteração não é possível, não é possível. Claro, a reiteração é uma das características de toda a norma, tá bom? Melhor dizendo, de todo padrão de conduta. Mas não somente a reiteração, porque eu tenho, senão eu chego a determinados pontos. Vamos pensar então que no meu bairro, quem ganhar acima de R$ 5.000 está sujeito a ser furtado todo sábado. Bom, então eu tenho assim que durante um ano, durante um mês, quem ganha mais de R$ 5.000 no meu bairro é furtado. Isso é um padrão de conduta? Ora, ele tem reiteração, mas não chega a ser um padrão de conduta, tá bom? Porque o padrão de conduta não basta a reiteração. Beleza, pessoal? Tá joia? Então, além da reiteração, eu preciso de uma relação de autoridade, tá bom? Entre quem emite aquela ordem e quem está recebendo. Então, quem está recebendo aquela ordem, aquele padrão de conduta, entende que aquele padrão de conduta ele é necessário para uma convivência pacífica na sociedade. Beleza? Então, vamos pensar uma pessoa que tem uma ficha criminal extensa, tá bom? Ele começa a fazer um padrão de conduta numa determinada sociedade. Fala, olha, quem ganha mais de R$ 5.000 vai ser furtado. Será que quem está recebendo essa informação entende aquela pessoa como uma autoridade? Eu creio que não. Tá bom? Eu creio que não. Então eu preciso de uma reiteração, eu preciso de uma relação de autoridade entre quem está falando, tá bom? E quem está recebendo essa mensagem do padrão de conduta. Então, basicamente eu posso falar. Então preciso de um consenso. Esse consenso social é através de uma reiteração da conduta, beleza? Claro que essa reiteração ela precisa ter limites. E eu também preciso de uma autoridade. Eu preciso de uma autoridade de quem está falando. Uma autoridade legítima, legal. Isso é muito importante. E a norma jurídica, pessoal? Quais são as consequências? Quais são as características da norma jurídica? Além disso aqui que eu estou falando, e é aqui que a norma jurídica ela se diferencia, primeiro, ela precisa de uma ela precisa de um consenso social, tá bom? Ela precisa também, o consenso social é a reiteração, tá bom? Além do consenso social, deixa eu só colocar aqui que saiu. Cadê? Beleza, saiu aqui. Além desse consenso social, eu preciso de uma relação de autoridade, tá bom? Então, a norma jurídica, eu preciso de uma reiteração de conduta, um consenso social, primeiro ponto. Quem está emitindo aquela ordem tem que ser uma pessoa legítima, uma pessoa competente. E terceiro, e o que diferencia a norma jurídica de qualquer outra norma, que diferencia a norma jurídica da norma social, da norma moral, das normas de etiqueta, das normas religiosas, é a possibilidade de uma sanção jurídica, a possibilidade de uma consequência jurídica caso a pessoa não cumpra aquela norma jurídica, caso não cumpra aquela lei. É isso que diferencia. Então, a lei em si, a norma jurídica, ela tem, repito, consenso social, relação de autoridade e consequência jurídica. Algum tipo de pena caso a pessoa não cumpra aquilo que a autoridade determinou. Mesma coisa, se eu tenho várias condutas que falaram que roubar é errado, tá? Então eu tenho um consenso da sociedade que roubar é errado, e isso virou lei, beleza? A partir do momento que virou lei, através de quem que virou lei, pessoal? Através do Congresso Nacional. Então é uma autoridade. Quem está lá são deputados federais, são senadores, ok? E eles estão ali eleitos pelo povo, eles estão ali em razão do povo, beleza? Então eles têm essa autoridade para poder editar leis que essas leis devem ser cumpridas por todos que estão aqui na vigência do Estado brasileiro, beleza? Tá joia? Então, vamos repetir as características da norma jurídica: consenso social, a autoridade que emite e também a consequência jurídica. Então, eu estava falando do roubo. Se eu tenho roubo, se eu tenho falando que retirar bens de outra pessoa, bens alheios móveis, sem autorização dela, mediante violência ou grave ameaça, tá bom? Eu tenho que isso é errado. Se isso é errado, eu vou produzir uma lei através de uma autoridade competente, tá bom? E caso a pessoa descumpra isso aí,
se ela vai lá e vai roubar, eu tenho uma consequência imediata, eu tenho uma pena para aquela pessoa, beleza? Então, a grande característica é a sanção jurídica, a grande característica da norma jurídica é a sanção, que nem eu falei. As outras normas podem ter consequências para a pessoa, mas são consequências de índole social, não consequências de índole são consequências de índole social, são consequências de índole moral, religiosa, que nem eu falei, eu entro numa igreja, não faço a genuflexão, no máximo que eu vou ter uma advertência do pastor, beleza? No máximo que eu vou ter uma desculpa do padre, no máximo que eu vou ter, é isso aí, ok? Certa vez também eu lembrei, eu estava usando aparelho, né? E não sei se vocês já usaram aparelho, mas eu estava na fase de colocar umas borrachinhas. Eu tinha duas borrachinhas que ligavam os dois dentes aqui, em cima e embaixo, entendeu? Então eu não conseguia colocar nada na boca. Não conseguia colocar nada na boca. Fui em uma celebração da Igreja Católica. Na hora da hóstia, da Santa Ceia, né? Que é considerado na hora da hóstia, eu cheguei lá, tem aquela questão, não sei se alguém já comungou aqui na hora da comunhão, ele fala, corpo de Cristo tem que falar amém, né? E você tem que comer na hora ali. É uma norma religiosa. E eu não sabia disso aí. Eu não sabia disso aí. Mas eu sempre faço isso aí, porque outras pessoas faziam, tá bom? Reiteração da conduta, beleza? E aquilo, a igreja achava que e aquilo ali era norma jurídica. Porém, norma religiosa. Porém, não sabia que de fato era uma norma religiosa e poderia ter consequências religiosas nisso aí, né? Beleza? Aí eu peguei, como eu estava com as duas borrachinhas, não conseguia colocar a hóstia na boca. Aí eu peguei a hóstia, falei amém, coloquei assim na mão, beleza? Fui até o banco que eu estava sentado e aí eu sentei. Quando eu sentei, tinha um coroinha do meu lado, falando, Senhor, eu vou aguardar o senhor, ele não falou engolir, nem comer, ele falou alguma palavra no sentido de engolir a sua hóstia, de comer a sua hóstia. Eu vou aguardar o senhor comer a sua hóstia, tá bom? Aí eu olhei para ele assim, né, eu olhei assim, a hóstia, eu falei, mas espera um pouquinho, deixa eu tirar a minha borrachinha. Aí, na hora que eu molhei a borrachinha assim, ele olhou para mim e tudo, assustado, não viu que eu tava com a borrachinha, tirei a borrachinha, fui comer a hóstia, falei, agora tá beleza? Ele falou, agora tá beleza. E nos dias eu fiquei grilado, fiquei bravo mesmo, fiquei indignado. Falei, olha, como que a pessoa vai fazer isso, né? Não viu as circunstâncias que eu estava. Enfim. Então, essa é a grande questão da norma jurídica. Diferentemente. Desculpa. Diferentemente das outras normas, a norma jurídica ela tem uma consequência imediata. As outras normas não têm uma consequência imediata. Tá bom? Vamos ver mais alguma coisa. Tá. Beleza, igual eu falei dos crimes, as características dessas características, vamos falar. A primeira característica da norma jurídica, ela é heterônoma. Então, ela é ditada por uma autoridade. Lembra que eu falei? Quem edita, quem fala a norma jurídica é uma autoridade. Congresso Nacional, tá bom? Câmara dos Deputados, Senado Federal, às vezes o Poder Executivo, beleza? Então, isso é ditado por uma autoridade. Então, essa heteronomia vem de heterônomo, como aquele que tem autoridade, beleza? A segunda característica é a imperatividade da norma jurídica, porque ela é imposta para você, ela é imposta até você, mesmo sem a sua vontade, beleza? Mesmo sem a sua vontade, por isso que ela é imperativa, ela é imposta. A questão vamos pensar no imposto de renda. O próprio nome já fala, imposto de renda. Você é obrigado a declarar. Tributos. Vamos pensar nos outros impostos, nos tributos, tá joia? Vamos pensar na ICMS. Você é obrigado a pagar. Bom, você não vai comprar você não vai no mercado hoje fazer uma compra e falar, hoje eu não quero pagar imposto. Quero pagar somente a quantia do produto. Pode? Não pode. Opa, só um momento.
Desculpa, eu tô com uma coceira na garganta aqui, não sei o que é, tá bom? Então você vai num supermercado hoje e vai falar, eu não quero pagar imposto. Posso fazer isso? Obviamente que não. Então é uma legislação federal, Código Tributário Nacional, que impõe, que coloca você como devedor daquele imposto. Beleza? Pessoal, eu estou comprando produto. Sim, naquele produto já está, naquele valor final já está embutido os impostos. Então o mercado está repassando para você os impostos. Tá bom? Beleza? Então, além dessa heteronomia que é para uma autoridade, eu também tenho a questão da imperatividade, que eu falei para vocês, ela é imposta a pessoa sem ela querer. Eu tenho a questão da coercitividade, ela é coercitiva, eu tenho uma sanção para isso, beleza? Então, tudo que você falar que é coercitivo, algo é coercitivo, é porque tem uma consequência negativa para aquilo, tem uma sanção. Eu já falei para vocês. Você que, por exemplo, vai lá e vamos dizer, você tem uma empresa e vende um produto viciado. O que é um produto viciado? É um produto com defeito, tá bom? Você vai aprender na aula de direito do consumidor que o vício é um defeito que ocorre no produto, beleza? Então, se você tem esse defeito, esse vício, você vende para a pessoa, tá joia? A sanção disso aí é você ter que devolver esse valor à pessoa, tá bom? Ou substituir o produto. Então, tem uma sanção imediata. Então, vamos lá. Heteronomia, imperatividade, coercitividade. Beleza? E conteúdo, pessoal. Uma característica interessante que a doutrina coloca na norma jurídica tem que ter conteúdo, tem que estar em adequação com a Constituição Federal. Isso é muito importante. Sempre, sempre em adequação com a Constituição Federal. Nunca deixa disso aí, tá bom? Porque se eu não tenho uma norma jurídica, se a norma jurídica ela não está em adequação com a Constituição, essa norma jurídica ela vai ser considerada inconstitucional. Beleza? Tá bom? Então vamos lá. Heteronomia, imperatividade, coercitividade e conteúdo. São as 4 principais características das normas jurídicas. Beleza? Tá joia? Deixa eu ver o que mais aqui. E a classificação das normas, pessoal? Como que as normas elas podem ser classificadas? Elas são classificadas no seguinte sentido. Norma origem, aqui eu tenho um único exemplo de norma origem. Qual que é a nossa norma origem? É a Constituição Federal, tá bom? Constituição Federal, que ela é uma norma superior. Bom, Constituição da República Federativa do Brasil. Beleza? Então, ela é a lei magna. Você vai ouvir lei magna, você vai ouvir texto supremo, você vai ler carta magna, você vai ver, deixa eu ver aqui o que mais. São várias nomenclaturas aí para a Constituição Federal. Então, norma origem é a Constituição Federal. Aí temos a norma derivada, que é tudo aquilo que advém da Constituição Federal. Quando a Constituição Federal veio em 1988, ela trouxe um rol de direitos e garantias fundamentais, porque ela veio de um período ditatorial, de 64 a 1985, tá bom? E ela precisava de um texto, o Brasil, na verdade, precisava de um texto constitucional que tentasse abraçar todo mundo da melhor forma possível, entendeu? Essa característica foi muito interessante durante a Constituição da Federativo do Brasil. Então, por isso, se você for pegar o ano de 1990 ali, várias leis foram produzidas, várias leis foram fabricadas com a intenção de cumprir a Constituição Federal, com a intenção de cumprir a Constituição Federal. Então, temos a norma origem, que é a Constituição, e a norma derivada, que são as outras normas. Normas autônomas, pessoal, são normas autônomas que não dependem de outras normas. Então, quando eu falo lá, matar alguém, eu não preciso de outra norma, eu sei o que é matar alguém, beleza? Porém, agora as normas dependentes, elas precisam de outras leis para elas se complementarem. São as chamadas normas penais em branco. Cuidado com esse nome aí, vocês vão visualizar ainda no direito penal. Não sei se vocês viram aí no direito penal, mas tem as chamadas normas penais em branco, em que, para eu ver o verdadeiro significado de uma norma, eu preciso me remeter a uma outra norma. Vamos dar um exemplo aqui na questão da lei de drogas. Quando fala lá, praticar o crime de tráfico de drogas, tá bom? O que é droga em si? Você sabe o que é droga? Tá bom? Droga, lista ou ilícita? Aí que tá a questão. Então quer dizer que se eu posso ser preso na rua ingerindo
ingerindo, vamos dizer aqui, bebida alcoólica? Só mais um momentinho aqui. Deixa eu pegar mais um pouquinho d'água aqui, que essa minha garganta tá bem seca. Vamos lá, pessoal. Desculpa aí, deu uma reativada aqui na minha água. Garganta muito seca, não sei o que foi. E sabe quando fica coçando assim, querendo tossir toda hora? Mas com água vai melhorar. Então a gente estava falando da norma origem e norma derivada, beleza? A norma derivada é aquilo que advém da Constituição. Depois de 1988, várias normas surgiram com a intenção de cumprir com os objetivos da Constituição. Vários direitos e garantias foram estabelecidos ali, porém ainda eu não conseguia, somente com a Constituição, implementar aquele direito. Tá bom? Então, quando eu falo assim, direito ao trabalho, beleza, eu tenho direito ao trabalho, mas como que eu vou proteger aquela minha relação trabalhista? Eu preciso de lei. Bom, direito à propriedade é um direito de garantia fundamental previsto, previsto na Constituição. Mas como que eu vou garantir aquilo? Então eu tenho que deixar as ferramentas claras lá no Código de Processo Civil, no Código Civil, para poder proteger esses direitos, tá bom? Beleza? Então, norma origem, Constituição, norma derivada, tudo aquilo que vem da Constituição. Aí, tá. Falei das normas autônomas, falei das normas eu estava falando das normas dependentes, né? Isso. Eu cheguei a falar das normas autônomas, normas dependentes. Tá. Do exemplo do carro, né? Do exemplo do carro, se eu sou pego no meio da rua, de bebida alcoólica, eu vou ser preso por tráfico de drogas? Ora, mas a lei fala a lei de drogas fala, 11.343, fala na questão de drogas, tá bom? Mas qual droga que é a que está lá? É a droga ilícita. E aonde eu vou conseguir o conselho dessa droga ilícita? Através de uma portaria, a portaria 344 do Ministério da Saúde. Então, a portaria 344 do Ministério da Saúde traz um rol das normas das drogas que são consideradas ilícitas, tá bom? Então, lendo somente o artigo, por isso que ela é uma norma dependente, eu não consigo conceituar o que é droga. Eu preciso pegar esse conceito em um outro ordenamento, né? Em um outro dispositivo. Somente aquela lei para mim não satisfaz, tá bom? Então, norma autônoma, norma dependente é isso. Normas gerais são as normas que se destinam. Aí eu também tenho outra classificação, que é norma geral e norma individual. Norma geral são normas que elas se destinam a todo tipo de pessoa. Então, quando eu tenho, por exemplo, qualquer pessoa pode matar alguém? Pode, beleza? Então, Patrine, Cauane, Rafael e Júnior, qualquer um de vocês pode matar alguém. Então, é uma norma geral. O artigo 121 é uma norma que é aplicável a todas as pessoas. Agora, eu tenho normas individuais, que são normas que são aplicadas a determinadas pessoas. Vamos trabalhar dentro dos crimes? São os crimes, por exemplo, contra o patrimônio, contra a administração pública. Vamos pensar em uma corrupção passiva. Corrupção passiva. Quem pode cometer o crime de corrupção passiva?
somente funcionário público, tá bom? Então eu preciso dessa questão individual da pessoa, dessa questão especial da pessoa, para que a pessoa seja responsabilizada por corrupção passiva. Olha, eu não sou funcionário público, eu posso cometer corrupção passiva? Em regra, não. Mantenha esse pensamento, mas depois lá no direito penal vocês vão aprender que é possível sim. Mas, em regra, a corrupção passiva, os crimes contra a administração pública, em geral, podem ser cometidos por funcionários públicos. Beleza? Aí eu tenho as chamadas também normas permanentes e as normas provisórias ou temporárias também. Normas permanentes são aquelas normas que elas não possuem prazo de validade. E essa é a regra. Então, se eu tenho uma lei que criou um determinado crime, vamos pensar a lei que tipificou o crime de homicídio, tá bom? Ela não vem com prazo de duração, ela não vem com prazo de validade. Então, ela permanece até que venha outra lei revogando essa lei anterior. Beleza? Tá bom? Muita atenção nisso aí, muita atenção nesses detalhes aí, tá joia? Então, olha as classificações que a gente falou. A gente falou norma origem, norma derivada, primeira classificação. Norma autônoma, norma dependente, falei para vocês o exemplo. Normas gerais e individuais, beleza? E também as normas permanentes e as normas provisórias. Ah, tá. Só para dar um exemplo de norma provisória, é uma norma que tem prazo de validade, são as medidas provisórias editadas pelo chefe do Poder Executivo. Tá bom? O presidente vai lá e edita uma medida provisória, a medida provisória tem um prazo de validade de 45 dias. Beleza, pessoal? Tá joia? Então, olha que interessante a questão da teoria da norma jurídica. Olha as questões. A gente falou sobre padrão de conduta, a gente falou sobre a norma em si, as características da norma jurídica, tá bom? O que diferencia a norma jurídica, principalmente das outras, é a questão de ter a possibilidade de uma sanção, e isso aí é muito importante. Beleza? Tá bom? Dando prosseguimento aqui à nossa matéria, vamos falar um pouquinho agora sobre a chamada famosa teoria tridimensional do direito, tá bom? O que é essa chamada teoria tridimensional do direito, pessoal? Vocês vão ouvir falar muito dela. Ela é proposta por Miguel Reale. Miguel Reale falou, cara, eu não consigo, eu tenho que dar uma explicação lógica para a norma, para a lei, para o direito. Tá bom? Da onde que vem o direito? Ele é um filósofo, Miguel Reale Júnior. Miguel Reale, porque tem o Miguel Reale Júnior. Eu preciso dar um sentido. Da onde que vem essa norma? Da onde surge essa norma? Como que vem essa norma? Ora, porque analisando as teorias unidimensionais, eu não consigo verificar uma razão de ser do direito. Eu não consigo verificar. Basicamente são três as teorias unidimensionais. A primeira teoria unidimensional é a teoria pura do direito, entendeu? Teoria pura do direito, quem defende ela é Hans Kelsen. Hans Kelsen fala, direito é lei, direito é aquilo que está na lei e pronto. Então eu preciso ser uma pessoa obediente extrema, uma obediência extrema à lei, tá bom? Eu tenho que colocar isso aqui e ler somente aquilo que está na lei. Eu não posso abrir o horizonte, eu não posso abrir a minha mente para a realidade social que está ao meu redor. Não. Então direito é aquilo que está positivado, beleza? Direito é tudo aquilo que tem a forma, tudo aquilo que está escrito. Isso é lei, é chamada teoria pura do direito. Isso importa para Hans Kelsen. Isso importa para Hans Kelsen. Com Hans Kelsen vocês também vão ver, vocês vão visualizar a pirâmide de Hans Kelsen, né? A pirâmide de Hans Kelsen que eu coloco a Constituição como suprema, tá bom? A Constituição no topo, e depois as legislações infraconstitucionais. Eu coloco a Constituição como algo supremo que não pode ser desrespeitado em hipótese alguma, tá bom? Vamos lá. Por que a teoria pura do direito ela é perigosa? Porque a teoria do puro do direito, o papel aceita tudo, vamos dizer assim. O papel aceita tudo, e a partir do momento que eu positivo algo, e se eu vou aplicar aquela lei que está positivada, obviamente, se eu não tiver uma função social naquilo, eu posso ter uma função social ou algum viés moral dentro daquela lei, eu posso ter consequências desastrosas.
Por que eu falo? Vamos pensar o Estado nazista de Hitler. O nazismo de Hitler teve como base, teve como principal fonte a teoria pura do direito. Tudo que Hitler fez tinha fundamento jurídico. Estava na lei, estava amparado a discriminação. Eu poderia realmente afastar os judeus, entendeu? Eu simplesmente poderia fazer coisas, eu poderia fazer atrocidades em campos de concentração, sendo tudo estava amparado por lei. Olha que interessante do ponto de vista que a gente está analisando. Será que a teoria pura do direito ela é bacana? Ela é tudo para fim de você conhecer o passado e não cometer os mesmos erros no futuro. Isso aí é o importante. Beleza? Então, a primeira teoria unidimensional é essa, positivismo jurídico. A segunda teoria unidimensional é o socialismo jurídico. Aí, o socialismo jurídico já é o inverso. O socialismo jurídico fala, socialismo jurídico não se importa com norma. Direito é aquilo que a sociedade fala que é, dentro dos costumes, da tradição, tá joia? Então é o costume que vai ditar as normas. Eu não tenho um corpo lá completo, tá bom? Eu não tenho um código penal, não tenho um código civil, não tenho um código de processo civil, código de processo penal. As normas são estabelecidas pelos costumes. Então, eu já falei que isso aí não pode dar muito certo. A tendência não é dar certo esse socialismo jurídico, tá bom? Beleza? Então, a primeira teoria unidimensional que eu falei é a teoria puro direito, segundo o socialismo jurídico, e a terceira teoria é o moralismo jurídico. Moralismo jurídico. Também no moralismo jurídico não importa com o direito, com o que o direito diz, mas sim importa somente com o que a moral diz. Com o que a moral diz. Aí, analisando todos esses pontos, Miguel Ferrari falou: as três formas estão corretas. Direito é norma, direito é aquilo que está em uma norma, direito é fato social e direito também é moralidade. Entendeu? Por isso que ele criou a teoria tridimensional do direito, que ele fica entre fato, valor e norma. Fato, valor e norma. Então é o fato, o valor e a norma que criam todo o direito, que criam todo o ordenamento jurídico. E olha que interessante o raciocínio que ele faz. Olha o interessante o raciocínio que ele faz. Quando ele fala que fato, valor e norma criam direito, ele pega o fato, que é a teoria sociológica, beleza? Ele pega a moral, que é da teoria da moralidade, ou do moralismo, desculpa, ele pega o valor que vem da teoria da moralidade jurídica, ou do moralismo jurídico, e ele acaba pegando também a norma que vem do positivismo jurídico. Beleza? Então, todo sistema de um determinado país deve ser construído com base nesses três pilares. E Miguel Reale, quando ele construiu essa teoria tridimensional do direito, fato, valor e norma, ele ficou conhecido mundialmente por essa sacada dele. Beleza? Essa sacada dele. Muito interessante isso aí. E olha como isso tem muito sentido. Quando eu trabalho com exemplo com vocês, olha como isso tem muito sentido. Vamos pensar aqui, fato, valor e norma. Quando foi criado o crime de homicídio, eu tinha um determinado fato, beleza? Fato que é morte de pessoas. Aí eu trago a questão do valor. O valor vida é importante? Extremamente. Então, se eu tenho que as mortes estão ocorrendo, tá bom? E eu tenho que o bem jurídico vida, que o valor vida, ele é importante, então eu preciso de uma lei para poder punir essa conduta. Viram? Fato, várias mortes, valor, vida, que é muito importante, e eu preciso do direito para poder punir. Fato, valor, norma. Então, eu sempre tenho um fato, eu vou dar uma valorada naquele fato e eu acabo criando uma norma em relação àquela junção. E eu posso trazer vários exemplos aqui para debater com vocês sobre essa situação. O primeiro exemplo que eu posso trabalhar é a lei dos crimes hediondos. Olha que interessante a lei dos crimes hediondos. Quando a lei do crime hediondo, a lei dos crimes hediondos, melhor dizendo,
ela foi editada em 1990, não estava prevendo que o homicídio qualificado fosse crime hediondo. Qualificado, pessoal. Homicídio qualificado é quando alguém... Eu vou trabalhar exemplos que vocês vão ver isso em direito penal, a parte especial ainda. Tá bom? É quando a pessoa tem alguma característica daquele homicídio que diferencia do outro. Tá bom? Vamos pensar, uma coisa é eu matar o Rafael, chego em sala de aula, dando aula, o Rafael me incomodando, eu vou lá, dou um tiro no Rafael. Tá bom? Naquele calor da emoção, isso é uma coisa. Agora, imagina uma coisa totalmente diferente. Eu empresto... eu pego um dinheiro emprestado do Rafael, o Rafael fica me cobrando e eu simplesmente, além de dever o Rafael, vou lá e mato o Rafael. Beleza? Mato o Rafael, fico esperando o Rafael na casa dele, fico esperando o Rafael dormir, chego de surpresa, de forma sorrateira, tá bom? E dou uma facada nas costas do Rafael. Olha como esse homicídio que eu falei para vocês aqui é muito mais grave do que esse outro homicídio que eu tirei a vida do Rafael. Vocês perceberam que são consequências diferentes, são condutas diferentes? Então, esse segundo exemplo que eu dei, eu tenho a possibilidade de um homicídio qualificado. Lá no artigo 121, parágrafo 2º, você vai olhar as qualificadoras do homicídio, tá bom? São aquelas circunstâncias que deixam, que qualificam o homicídio, que deixam a pena do homicídio maior, em simplórios dizeres, beleza? Então, você vai ter que observar essa situação aí. Voltando ao assunto da lei dos crimes hediondos e trabalhando dentro do que é da teoria tridimensional do direito, fato, valor e norma, quando foi editada a lei, eu tinha que o crime qualificado ele não era crime hediondo. Eu tinha que o tráfico de drogas era crime hediondo, era equiparado a hediondo, mas o homicídio qualificado não era crime hediondo. Aí o que surgiu, o que aconteceu na sociedade para que isso voltasse, tivesse uma discussão e fosse inserido como crime hediondo? Em dezembro de 1992, não sei se vocês vão lembrar, mas podem pesquisar aí, nós tivemos o assassinato da Daniela Pérez, aquela atriz Daniela Pérez. Não sei se vocês lembram dessa morte, certo? Ela filha da consagrada, né, consagrada global Glória Pérez. A Daniela Pérez, quem matou foi o Guilherme de Pádua, que contracenava com ela na novela e acabou tirando a vida, e envolveu uma questão de ciúmes, da esposa do Guilherme. A esposa do Guilherme de Pádua também estava envolvida nesse homicídio. Então, em dezembro de 92, tivemos essa morte, causou comoção. A Glória Pérez indignada que o homicídio qualificado não era crime hediondo, porque a pessoa foi lá e pegou 15 anos, vai ficar um sexto, 20 anos vai ficar um sexto disso aí, tá bom? A pessoa pegou 24 anos, vai ficar um sexto. O que é um sexto de 24 anos? Vai ficar 4 anos no fechado, tá joia? Pegou 12 anos, vai ficar 2 anos no fechado. Beleza? A Glória Pérez ficou indignada com isso, começou a levantar, começou a trabalhar, a movimentar a sociedade. E quando ela estava trabalhando isso, lá no Rio de Janeiro também aconteceu a chacina da Candelária. Não sei se vocês lembram disso, em julho de 93, chacina da Candelária, em que 8 jovens, 8 adolescentes e crianças foram mortos em frente à Igreja da Candelária. A Igreja da Candelária é uma igreja que fica no centro do Rio de Janeiro. Quem tiver a oportunidade de ir no Rio de Janeiro, visita a Igreja da Candelária, independente do seu credo religioso ou não, você vai conhecer lá as cruzes, o marco, a história da chacina da Candelária. É muito interessante. O que aconteceu a chacina da Candelária? Consta que eram moradores de rua, tá bom? Esses adolescentes, essas crianças eram moradores de rua. Ele são dos policiais e que consta na mídia. Parece que um desses moradores de rua, nesse mesmo dia, só que mais cedo, tacou uma pedra no carro dos policiais. Beleza? Tacou uma pedra no carro dos policiais. Isso foi numa tarde. À noite, os policiais voltaram lá e dispararam contra aqueles jovens que estavam dormindo em frente à Igreja da Candelária. E aí, gente, pesado ou não, professor, mas tem que matar mesmo o jovem, tacou a pedra no carro da polícia, que desaforo é esse? Opa, calma, gente, também não é assim não. Cuidado com esses posicionamentos radicais, tá bom? Se eu tenho o ECA que fala a forma de punição do adolescente,
Por que querer fazer justiça com as próprias mãos? Tá bom? Pune de acordo com os rigores da lei, ok? Mas não vai fazer justiça com as próprias mãos. Aí eu tenho a chacina da Candelária. Olha como o ciclo da violência ele é vicioso, pessoal. É vicioso. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Na pessoa, a pessoa que é violentada precisa passar por um processo de readequação, processo psicológico muito bom para ele não cometer mais violências, tá bom? Vocês vão lembrar daquele sequestro do ônibus 174. Coloca aí no Google depois. Sequestro do ônibus 174. Sandro Barbosa sequestrou Rio de Janeiro, sequestrou o ônibus 174, fez uma pessoa de refém, tá bom? E por um erro da Polícia Militar do Rio de Janeiro, tá bom? O policial acabou matando a refém. Tem até um documentário, um filme sobre o roubo, sequestro do ônibus 174. Sandro Barbosa acabou morrendo no camburão ali, asfixiado, mostrou a causa da morte, a asfixia, tá bom? Naquele momento ali, na hora que ele foi colocado no camburão, ele morreu asfixiado. Sandro Barbosa, quem que era Sandro Barbosa? Sandro Barbosa estava na Igreja da Candelária, naquele dia da chacina. Ele era um dos jovens, ele foi um dos jovens que sobreviveu. Olha que interessante, gente. Como o ciclo da violência ele é perverso, ele é cruel, muito, muito cruel. E além olha as coisas que foram acontecendo. Dezembro de 92, julho de 93, a chacina da Candelária. E, por fim, o agosto de 93, tivemos a chacina de Vigário Geral, Zona Norte do Rio de Janeiro. Vigário Geral é um bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro, e que eu tive 21 mortos. Olha, mais uma vez envolvendo também a Gloriosa, que eu tenho muito respeito, vários amigos policiais militares, e obviamente que aqui a gente não pode colocar em xeque toda uma instituição que deve ser respeitável, que resguarda a segurança pública. Não podemos colocar em xeque por conta de uma ou de outra pessoa. É igual a mesma coisa em todas as profissões. Não podemos colocar em xeque todo o poder judiciário por conta de um juiz corrupto. Não podemos colocar em xeque todos os advogados por conta de um advogado que é antiético, beleza? Da mesma forma, em todas as instituições, em todas as profissões. Mas aí, para fechar, foi agosto de 93, chacina de Vigário Geral. Diz a história que, em um dia anterior à chacina, os policiais subiram o morro, foram na Zona Norte, nesse bairro Vigário Geral. Não sei se subiram o morro, desculpa. Eu acho que Vigário Geral não é um morro. Mas foram aí para pegar o acerto, do tráfico, tá bom? Para pegar a propina, a corrupção. Chegou lá, era uma emboscada. E os traficantes dali mataram aquela guarnição. Acho que mataram 2 ou 3 pessoas, 2 ou 3 policiais. Beleza. O que aconteceu? No outro dia era jogo, se eu não me engano, eliminatórias, Brasil e Bolívia. Olha que interessante, Brasil e Bolívia, Rio de Janeiro, todo mundo parado para assistir o jogo. O que aconteceu? Cerca de 50 homens encapuzados, fortemente armados, entraram em Vigário Geral, saíram atirando para todo quanto é lado, chegaram em casas, famílias assistindo, pessoas inocentes que não tinham antecedentes criminais, pessoas assistindo o jogo do Brasil e Bolívia das eliminatórias, mataram essas pessoas. 21 mortes, pesado. É pesado, chega a arrepia quando fala isso aí. Joia? Então, esses 3 episódios, depois vocês procuram aí, chacina de Vigário Geral, chacina da Candelária e também a morte da Daniela Pérez. Esses 3 episódios, fatos que ocorreram, olha que fato, perceberam que colocaram um valor, ou para homicídio qualificado eu preciso valorar mais. Aqui eu tenho uma maior indignação. Então, o fato, vários homicídios ocorrendo de forma qualificada, de forma cruel, ok? Eu tenho um valor nisso, eu preciso de uma reprimenda mais forte, então eu preciso de uma norma para poder punir de forma mais severa. Fato, valor, norma. Fato, valor, norma. Fato, valor, norma. Aí eu tenho uma inserção na lei dos crimes hediondos sobre essa situação. Beleza, pessoal? Tá joia? Teoria tridimensional do direito. Então, dá uma analisada em tudo isso que a gente falou. A gente vai ficando por aqui. Obviamente que quando somente eu falo, a aula fica muito mais curta.
que nem eu falo, vocês não tiveram aula comigo presencial, mas a minha aula presencial é bem dinâmica, ela é bem tranquila, eu gosto muito da participação, vocês perceberam que eu gosto muito da participação de vocês, mas quando somente eu estou falando, obviamente a aula fica um pouco mais curta, tá bom? Agradeço muito a compreensão de vocês, Rafael, Cauane, Patrine e Júnior, tenho certeza que vocês estão assistindo comigo aqui até o final, beleza? Dúvidas aqui, vocês podem me enviar no WhatsApp, às vezes eu demoro um pouquinho para responder, viu, Rafael? Às vezes demora para responder um pouquinho a sua pergunta, mas eu sempre respondo, beleza? Um abraço a todos, bom descanso para vocês aí, tudo de bom.